Fui operadora da Bolsa há 20 anos. Então eu sei muito bem, Sérgio, o que são commodities e o que não são commodities. O que pode ser mercadoria e o que não pode ser mercadoria. E eu quero falar um pouco para vocês dessa experiência nossa de estar falando com a sociedade civil organizada, de lidar com redes na internet. Eu concordo com o Nassif, porque nós precisamos da imprensa, sim, Nassif, para fazer a mediação, para traduzir essas linguagens complexas do financeiro, economês, biologias, juridiquês. Precisamos da imprensa monitorando conosco. Eu falo a palavra monitorar, porque eu já acho que o papel da imprensa está mudando muito em função da internet, concordo contigo. Eu acho que nós precisamos das mídias alternativas, dos blogueiros, porque hoje a gente tem que ter acesso a outras informações, outras visões críticas, né? Por exemplo, nós publicamos no Pravda, da Rússia, em português, a foto dos índios, genocídio. Redução de emissão por desmatamento e degradação é genocídio. Nós estamos publicando essa informação que não está na grande mídia, mas está lá na Califórnia. Ninauá, do Acre, saiu, foi colocado num avião em caráter de sigilo, com a família sendo ameaçada de morte, porque se ele reclamasse do RED no Acre, ele poderia ser morto, a família poderia ser assassinada. É a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais do Acre, promulgada em 2010, e nós fizemos uma crítica a essa lei. Eu fiz uma análise desta lei, tá? Porque eu olhei a lei com o olhar de operador de bolsa, não olhei a lei com o olhar de ambientalista, e não olhei a lei com o olhar de poder público. Li, analisei e fiz uma crítica. De serviços ambientais do Acre, que é um modelo sendo apregoado para o mundo de lei para ser copiado por todos os estados. Foi promulgado em 2010 como uma lei estadual, sem ter uma lei federal que justificasse, desse suporte jurídico para a lei estadual. Agora, com o Código Florestal, eles inseriram uma cláusula que dá o suporte, daria o suporte jurídico. Há uma ação de inconstitucionalidade desta lei pelo Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal entende que ela é inconstitucional. E não é nem porque ela é estadual contra federal, é porque ela explora biodiversidade, minério, madeira em terras indígenas, quando é terra da União, e os índios não podem fechar acordos financeiros, comerciais, emitir crédito de carbono, crédito disso, sobre terras da União. Então, há muita divergência sobre a questão dessas leis promulgadas. Não há um debate aberto público, o que existe são debates fechados em algumas ONGs ou alguns setores do governo, e nós precisamos abrir a discussão. E eu agradeço imensamente o Nassif pelo espaço, porque para pessoas como eu que vai na contramão, às vezes, são vetadas na grande mídia, são fechadas na grande mídia. O nosso trabalho na Aliança Rex, ele tem origem em 1996, eu era operadora de ouro, de petróleo, fui operadora de commodities, sou uma das primeiras operadoras do Brasil a operar derivativos. Sou da época que o Nassif começou como jornalista e eu comecei como operadora. O Nassif ligava na diretoria de informação de Bovespa e eu passava as cotações para ele. Ele não se lembra disso, mas eu contava para ele. Quando a gente cotava na carroça, lembra, Nassif, na carroça? Aí vão dizer assim, a menina está ultrapassada. Eu estou nada, eu estou lá na frente, já estou lá na frente. Porque a hora que eu rompi com o modelo de derivativos, eu sabia que os derivativos tinham perdido o controle. O problema que nós temos é que nós precisamos regulamentar sim o que é o mercado financeiro. Ele está livre, leve e solto, fazendo o que quer. Nós temos uma série de fraudes, uma série de problemas financeiros que são perigosos. Juntar o meio ambiente com o mercado financeiro sem ter anteriormente uma regulamentação firme e sólida para o sistema financeiro. Aqui nós temos aqui uma edição de 2010 da ESPM. Quem conhece a ESPM aqui sabe que é a maior referência em propaganda e marketing do Brasil. O professor Francisco Gracioso, presidente da ESPM, colocou o seguinte tema na pauta editorial: sustentabilidade. Há sinceridade nisso? Há sinceridade nisso? Colocou a dúvida. Eu trabalhei nessa edição, colaborei com artigos e escrevi um artigo. O meio ambiente chegou ao mercado, publicado em 2010. Aqui eu relato as principais fraudes e inconsistências do mercado de carbono. Eu vou dar aqui para o Nassif. Até 2010, foram coletados vários dados sobre as operacionalidades do mercado de carbono na Europa.
operações de fraude com imposto, fraude com taxa, fraude com tributo. E agora nós estamos experimentando uma queda magnífica das unidades de conservação, unidades de crédito da Europa, que chegou a 25 dólares, está a 76 dólares agora. Analistas estimaram a semana passada que essas cotações de crédito da Europa viriam a 50 dólares em 2020. E eu mandei um e-mail para eles dizendo, vai virar pó agora. Não preciso esperar 2020, está virando. A 1,70 rompeu o suporte. Por quê? Porque emitiram várias permissões, inundaram, governos foram inundando permissões no mercado, sob pressão das indústrias poluidoras. Eles fizeram isso porque as indústrias poluidoras pressionaram eles para doar as permissões. E aí inundaram o mercado com permissões de emissão. Permissões fraudadas. Muitas são fraudadas. E nós estamos investigando algumas fraudes aqui no Brasil. Lá e aqui. Nós temos aqui fraudes aqui também. Tá? Temos aqui também. Estamos investigando. Então veja, quando a gente fala em regulamentação, em primeiro lugar, a gente precisa olhar o sistema econômico, o sistema financeiro. Como é que ele lida, como é que ele negocia, como é que muda. O projeto BESC, esse em inglês, Brazilian Environmental Commodity Exchange, Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais, tem origem em 1996. Foi apresentado como proposta para o Fumbio, na época do Banco Mundial, que financiou o inventário da Mata Atlântica. Tá? E de lá para cá, nós vamos publicando relatórios em revistas jurídicas. Essas revistas aqui, essa e várias outras revistas, essa especificamente é assinada pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, por vários ministérios públicos, há 10 anos na CIF. A gente publica relatório falando de mercado, meio ambiente e finanças, com a expressão commodities ambientais. Eu vou tirar essa edição aqui, que é útil. Então, nós temos um debate aberto, nós temos um debate público constante, e nós vamos avançando nisso na medida em que as demandas da sociedade, os grupos, vão interferindo na construção de um novo modelo econômico. Nós não estamos falando que vamos fazer uma bolsa de commodities. Nós começamos falando isso. E chegamos à conclusão que nós precisamos mudar o sistema econômico e não fazer mais uma bolsa. E queríamos, então, interferir na estrutura das bolsas. Hoje, BESC é um projeto open, aberto, que faz o papel de interferir na estrutura do sistema financeiro. Porque nós entendemos o seguinte, o sistema financeiro é feito por pessoas, por seres humanos, é programado por gente. Se pessoas pensam, programam e reprogramam o sistema. Então nós podemos interferir na estrutura do sistema. Nós podemos mudar a forma que o sistema financeiro tem de montar contratos, desenhar instrumentos, processar critérios de certificação, classificação, principalmente no mercado de commodities convencionais, soja, milho, boi, café. Agora, há uma luta desigual, porque o detentor do capital é quem faz preço. Quando você vai para uma trading e operar soja, a ponta mais forte é a que tem para comprar soja, não é a fraca que está vendendo. E a nossa ponta, a Brasil, é a fraca, que é a que vende. E aí é que está o perigo da coisa. Nosso objetivo, assim, é fortalecer a ponta fraca, é dar equilíbrio para essa ponta. Seja ela no mercado de commodities convencionais, seja ela na produção extrativista, na comunidade e nos meios de produção alternativos. Lidando diretamente com as grandes especulações internacionais e conhecendo a fundo desse jogo, em que tanto se ganha quanto se perde milhões no mesmo dia, passamos a estudar a relação direta entre as guerras e o mercado financeiro. Observe a cada vez que as cotações do ouro, petróleo e moedas oscilam, bruscamente estoura uma guerra em algum lugar. Quando alguns poucos estão ganhando muito dinheiro de um lado, proporcionalmente estão morrendo milhares do outro. Porque a função dos mercados derivativos é proteger contra oscilações econômicas. É natural que o ouro vá subir quando estoura uma guerra ou quando há uma instabilidade financeira. Então, os derivativos funcionam ao contrário do mercado de bolsa. A leitura do meio ambiente, olhando para os derivativos, na direção de que os derivativos estão sinalizando a mesma coisa que o à vista, é um perigo. Está tendo uma conta invertida nessa interpretação financeira.
São questões que envolvem o ambiente político, econômico e o desenvolvimento sustentável. Portanto, sustentabilidade representa novos desafios, dentre eles o de fazer valer a ética nas relações macroeconômicas, fator determinante entre guerra e paz. Nós ainda estamos discutindo sustentabilidade. E aí chegou um conceito novo, economia verde. Nós ainda não entendemos o que é sustentabilidade. E sustentabilidade tem sido usado para qualquer coisa. Desenvolvimento sustentável, corpo sustentável, juros sustentável, finanças sustentáveis, biotecnologia sustentável, tudo é sustentável. A gente quer aprofundar essas questões. O que é sustentabilidade, né? Acontece que sustentabilidade há infinitas variáveis, que vão desde as mudanças climáticas até os interesses políticos e financeiros para a troca de energias, matrizes fabris, critérios de certificação e classificação de produtos agropecuários e industriais, transformações de posturas e comportamentos por parte da sociedade que envolve um profundo debate sobre consumo proativo, consciência ecológica e social, que aliados à discussão em políticas públicas exigem reformas tributárias e fiscais consideráveis, bem como uma rigorosa regulamentação do sistema financeiro que se adapte a todas essas condições. Essa é uma síntese de 20 anos de debate. Então você não vai fazer sustentabilidade, não vai mudar para a economia verde, seja lá que nome for essa economia socioambiental, se você não fizer uma reforma tributária fiscal, se não fizer todas aquelas reivindicações que todos os setores estão exigindo, anos e anos e anos. Ninguém está inventando um novo nome para coisa, né, Cif? Nós todos temos que caminhar para uma direção. Se começar a colocar custo, conta na conta ambiental, o preço estoura do outro lado. Se você derrubar o preço demais, você coloca a posição ambiental lá embaixo e cria um impacto ambiental. Então, não é uma fórmula que a gente vai resolver ela com o sistema financeiro livre, leve e solto. O mercado não vai regular isso, o mercado financeiro. Ele não tem competência para isso. Está provado que o mercado financeiro precisa de regras claras. Nós temos um sistema financeiro internacional concentrado em 6 bancos. Nós precisamos pulverizar esse mercado, abrir essa base do mercado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi o mercado acionário que estourou com a economia, porque o mercado acionário, ele é equilibrado. Foram os derivativos e a financiarização das coisas. Financiar é emprestar dinheiro a longo prazo. O que a Caixa Econômica está fazendo agora com a queda da taxa de juros, e essa é uma política do governo Dilma que eu aprovo, e acho que a melhor política ambiental que existe é essa, derruba a taxa de juros e você resolve o meio ambiente. Depois vocês perguntam como é que eu cheguei nessa conta, né? Depois vocês perguntam para mim, não vai dar tempo de explicar hoje. Tá? Você derrubou a taxa de juros, financiou uma casa própria, financiou um carro com taxa mais baixa, você está fazendo financiamento, isso é política pública econômica. Isso ajuda a economia. Financiarizar é você pegar o cartão de crédito, fazer uma compra, pagar o mínimo, fazer o crédito rotativo a 16% ao mês e rodar sua dívida para frente. O crédito de 29 ocorreu não foi porque a Bolsa de Valores subiu, foi porque financiarizaram o financiamento das ações na Bolsa. Correram no corretor, pediram dinheiro emprestado, compraram ações subiam, o cara vendia. Voltava no corretor, pedia mais dinheiro emprestado. Comprava ações, a Bolsa subia. Chegou uma hora que tomou uma invertida. O mercado começa a cair e a dívida dele está com o corretor. Financiarizou. Na hora que financiariza, você cria uma bola de neve sem controle. Financiar é diferente de financiarizar. Nós precisamos, para migrar para uma economia sustentável, para uma economia socioambiental, de financiar o processo, não financiarizar o processo. Nós precisamos de fazer um mercado forte, não mercantilizar o ecossistema e nem as bacias hidrográficas e nem toda a estrutura das matrizes ambientais. São coisas diferentes e precisa tomar cuidado, porque é uma linha tênue e perigosa entre fazer mercadoria, produzir mercadoria e mercantilizar o ecossistema. Tá? Então, há caminhos sim. Então, nós estamos falando de 3 correntes, teoricamente, analisadas, que foi no passado. Não voltar para o passado e não voltar para o presente.
A exponencialista, constituída por capitalistas e socialistas que defendiam um crescimento exponencial da economia, alegando que ele iria beneficiar o social. Para ela não existia crise ambiental. Se de fato ela era verdadeira, a tecnologia se incumbiria de resolvê-la no futuro. Tá? O segundo grupo eram os compatibilistas. Capitalistas e socialistas formavam também a segunda postura, a dos compatibilistas, que acreditavam na existência da crise e propunham que ela fosse resolvida pela conciliação entre crescimento econômico e de proteção do ambiente. Aí nós temos uma terceira corrente, o ecologismo. Seus pensadores concluíram que a crise socioambiental resultava de uma concepção de mundo que se restringia à humanidade e seu desenvolvimento e ao acúmulo de riqueza por poucos. O ecologismo defende a tese de que o planeta não podia suportar por muito tempo dois sistemas econômicos vorazes em matéria e energia, desatentos dos limites da natureza em receber dejetos do processo produtivo e geradores de guerra e miséria. Agora nós temos uma divisão conceitual de dois grupos que nós identificamos. Os ecologistas foram atacados pelos capitalistas, pelos marxistas, pelos anarquistas e pelos cristãos. Tomaram porrada de todos os lados, né? Pelo menos as fotografias eram em preto e branco naquela época, permitindo saber quem era quem. Hoje, os 50 tons de cinza confundem as posições e a compreensão dos conceitos. Mesmo assim, é possível reconhecer dois paradigmas, o mecanicista e o organicista. O primeiro continua acreditando que o planeta e as pessoas são recursos a serem explorados em caráter limitado para ganhar dinheiro. O segundo propõe uma mudança radical, criticando tanto a direita quanto a esquerda por suas posições retrógradas. Estamos no movimento organicista. A gente desagrada gregos e baianos. E aqui é um dragão, que é o dragão das commodities ambientais, que não são carbono e também não são as commodities convencionais. Esse dragão foi feito para prestar conta ao Ministério Público Federal quando nos acusaram de comoditizar as florestas. Isso aí há 10 anos atrás, tá? Porque eu fui acusada de privatizar, tudo isso aí. Aí eu fui lá mostrar para eles que o dragão é esse aqui. Então o que acontece aqui é o seguinte, esse é o rabo do carbono, esse aqui é o aquecimento global, está saindo aqui, ó. E aqui, da boca dele, não sai fogo, sai água. O que acontece? Se falar que tem dinheiro, tem grana, tem mercado, vem todo mundo aqui pro rabo do bicho, tá? Pegar aqui no rabo. Mas isso aqui continua sem controle. Então, eu discordo, Sérgio, da sua teoria de que você tem que ir pelo carbono. Eu acho que não. Nós estamos trabalhando numa outra direção. Nós vamos para a cabeça do bicho aqui. Se eu controlar a cabeça do bicho, todo esse complexo que está embaixo vai ser controlado, que é o binômio água e energia. Porque quando você faz os processos de gestão ambiental produtivos e você faz toda a gestão em cima, naturalmente o carbono é reduzido, é eliminado no processo. É só você pegar o bicho pela cabeça. Então, o eixo principal de um novo modelo econômico, nós defendemos, que é a gestão das águas, a gestão hídrica. O carbono é consequência. Não é que o carbono não é importante, não é que a mudança climática não é importante. Ele é consequência de um processo de gestão que começa em cima. Tá? Aqui são as matrizes ambientais, o eixo água, energia, biodiversidade, floresta, renováveis, processos não renováveis, minério, reciclagem, redução de poluentes, água, solo e ar. Tá? O que acontece é que isso aqui não é commodity, não pode ser commodity, não pode se comoditizar. Isso aí é bem público, bem comum, bem de uso público. E tem que ter uma gestão tripartite, ou até quatripartite, que a gente fala. Que é sociedade civil organizada, governo e iniciativa privada. Com governança. Vamos chamar isso de governança, o quarto tripé. Por quê? Porque se você patenteia ou privatiza a biodiversidade via sistema financeiro, quem vai registrar a patente do cupuaçu? Quem é que é o dono do princípio ativo de uma royalties de soja, por exemplo? O Monsanto? Os fármacos? Isso é bem da União, isso é bem público. Por que o Brasil é fraco na ponta econômica de um lado e forte do outro? Porque o Brasil não tem tecnologia de ponta. Nós temos que ter as nossas patentes. Nós temos que ter a nossa pesquisa. Nós temos que ter os nossos royalties. Senão, de novo, a gente vai continuar na mesma posição de produtor de matéria-prima para exportação. Nós vamos continuar, Nassif, mandando o aço
passo daqui para fora e comprando carro pronto para dentro. Então, essa relação precisa ser pensada. Do ponto de vista dos ambientalistas, não gostam de economia. Do ponto de vista dos economistas, não gostam do meio ambiente. E nós estamos aqui no meio, é um mar contra a rocha e a vida tomando porrada dos dois lados. Porque tentar juntar as duas coisas. Você tem consciência que existe um mercado de água. Estão tentando normatizar isso igual o carvão. Vamos lá. Na América Latina caringuenha, encontramos a maior biodiversidade do planeta, temos ainda água abundante, terras férteis que os outros continentes já não têm. Convivemos com uma guerra intestina, mas silenciosa em pequenos focos espalhados pelo continente, que podem implodir a qualquer momento no emaranhado de ações e promoções sociais, se não tivermos preparados para novos enfrentamentos econômicos e políticos. As águas desse rico continente podem ser, no futuro próximo, objeto de disputas sangrentas, como é hoje o petróleo no Oriente Médio. Não estou fazendo futurologia do caos. A TV Cultura passou há 15 dias atrás um documentário chamado As Guerras das Águas. Teve uma entrevista com um judeu, professor da USP, que ele foi muito claro. E eu fiquei muito feliz de ouvir o que ele falou, porque foi a primeira vez que eu ouvi um cientista judeu admitir que o maior problema que nós temos na faixa de Gaza e na Cisjordânia é água. Poucos ambientalistas assumem o problema da questão árabe-israelense como uma questão hídrica. Só colocam no plano territorialidade, mas não assumem que nós temos um problema hídrico. Quando Muammar Gaddafi resolveu fazer o maior duto de água do mundo, no Oriente Médio, para levar água para a África, ele atrapalhou muita gente. Não acho que ele era um santo, não, ele era ditador mesmo. Mas não havia interesse nisso. Então, água é um dos maiores problemas da humanidade contemporânea. E nós estamos no maior berço hídrico do mundo. Não só nas águas da Amazônia, como nos aquíferos, nas águas subterrâneas. Quando o povo não tem água do outro lado, ele migra para a direção da água. Ele vai plantar em terra fértil. E nós temos um problema de questões agrárias e fundiárias séria, porque essa população migrando vem na direção de onde tem água para plantar. Tá? Há que se compreender que se um debate aberto e participação da sociedade nas decisões democraticamente sustentáveis, não é possível implantar mercados e novos modelos de gestão financeira. Você tem que abrir primeiro a informação. Como é que a sociedade vai decidir sobre pagamentos de serviços ambientais? Ela que é paulista, aqui não sabe o que é, nem como vai ser. Primeiro você faz a lei do pagamento, depois você chama a sociedade para discutir? Tá assim, filho? Nós precisamos da imprensa. Tá? Nós vamos mexer no Código Florestal. Aí a definição de crédito de carbono no Código Florestal é interessantíssima, né? É título de direito de bem incorpóreo transacionável. Título de direito de bem incorpóreo transacionável. Sérgio, por favor, commodity não. A gente quer eliminar a conta. Se nós queremos eliminar a poluição, nós não podemos somar a poluição na conta. A conta do sistema financeiro não é a conta do engenheiro florestal. A conta do sistema financeiro é diferente. No derivativos, a gente soma, multiplica. Então não pode ser commodity. A gente tem que eliminar esse título do sistema. Ele tem que cumprir a função, tem que ter uma regra clara para fechar a conta e tira do mercado e você vai fazer a transição com outro título. Está errado, eu estou falando que está errado há 15 anos. Os caras, ao invés de entender que está errado, me perseguem. Diz que eu sou terrorista palestino. Vou terminar. Tá? Agora eu vou fechar naquilo que o Nassif falou no começo, porque eu concordo com ele integralmente. Tá? Para construir uma economia socioambiental, nunca usei a expressão economia verde. Essa é uma expressão de vocês do Banco Mundial, do PNUD. Tá? Nós nunca usamos, não tem nenhum documento nosso que use a expressão economia verde. Tá? Para construir uma economia socioambiental, respeitando-se as diferenças culturais, multirraciais, religiosas, é preciso uma nova consciência para o mercado, que tenha como base o tripé: educação, informação e comunicação. Eu não acredito em nenhuma transformação do modelo econômico se não tiver apoio na informação, comunicação e educação. E digo mais, eu não acredito em nenhuma transformação de um modelo econômico num país onde 3 famílias dominam a imprensa. Nós vamos sempre ser reféns
da informação que interessa para essas famílias por causa dos seus anunciantes. Portanto, eu agradeço o Nassif pela oportunidade. Desculpe se desagradei gregos e baianos, mas é o meu papel. Obrigada. Recentemente, acho que o André Lara, o economista, o macroeconomista, quando ele pega esses grandes problemas, ele resolve, ele só sabe resolver numa tacada. Não tem as particularidades, peculiaridades de cada setor. Recentemente, o André Lara trouxe um artigo propondo o fim do crescimento como saída para a questão ambiental. E daí você olha e fala, você tem que ter distribuição de renda, é uma prioridade, integração social é uma prioridade. A distribuição de renda você tem duas maneiras. Quando você tem crescimento, você distribui na ponta. Quando você não tem crescimento, você tem que expropriar. Será que o André virou um... Que André você está falando? Lara Rezende. Será que ele virou um partidário aí de... Evidente que não, mas são essas soluções mágicas da macroeconomia que nós conseguimos avançar muito aí. Hoje, felizmente, nós somos mais Banco Mundial do que a FMI, em termos de tentar entender a complexidade das coisas e não essas balas de prata. Né? Bom, vamos abrir para as questões. Vamos ter só duas questões bem rapidinhas, porque nós estamos com o tempo meio estourado aí. Seu nome não é Joana Dark, não? Que eu acho que essa luta sua, você tocou em pontos importantíssimos. E eu gostaria de retomar aqui o que nós falamos no início. Ele falou renovação de conceitos. Renovação de conceitos é reformular perguntas. Essa é a questão. É o que você está entrando. Eu concordo plenamente com o que você falou. O Sérgio tem que reler não só o Macunaíma, mas rever alguns conceitos aí do Banco Mundial que ele está impregnado no neoliberalismo, porque essa questão está em todo o sistema. Você vai ver, por exemplo, o mercado de livros, 70% do mercado de livros é São Paulo e Rio. É completamente neoliberal. O sistema de ciência, essa metodologia neoliberal está em todo o sistema do cientista na universidade. Está enraizado. A gente não vai mudar. É assim, ó. É Wall Street Game ou Community Game. São dois sistemas, dois modelos. E aí tem que... A própria economista que saiu na Carta Capital desse ano, dessa semana passada, né, a análise é boa, mas ela não refaz perguntas. Ela passa do mesmo padrão, as perguntas é as mesmas. O negócio é ficar rico. E aí que você pensa da questão... É por isso que esse pensamento... O pensamento individual europeu e o pensamento selvagem é uma coisa distante, mas nos coloca numa posição, conforme pegando aí o antropólogo Eduardo Verde Castro, na contemporaneidade do pensamento. Então, eu estou vendo que você é a Joana Dark e você vai ter muito problema. Pode se preparar. Eu sou Paulo Luz, me pediram a identificação de novo. Eu de novo, também tenho escrito há bastante tempo que a água é o epicentro de tudo isso. Por acaso eu sou judeu, por acaso eu concordo com o que você apresentou no que diz respeito à água. Mas eu volto ao Nassif no que diz respeito à tecnologia, em especialidade em energia. E veja só, China, Índia, Estados Unidos, Alemanha, os principais países do mundo são carboníferos e não têm nenhuma intenção de deixar de ser, porque não podem, especialmente China e Índia. A China, não sei se você tem ideia, em um ano, eu estava na Austrália em 2004, comprou 100 megawatts, que é a potência instalada do Brasil, em um ano, para transformar carvão em energia elétrica, da Alstom. Eu estava no ar da compra. O que eu quero te dizer é que o que me falta, se eu pudesse acrescentar alguma coisa ao seu método de apanhar a realidade, eu acho que faltou um pouco de historicidade. Por quê? Porque o carvão vai ser transformado em plasma, vai ser molecularizado a curto prazo. O carvão vai ser uma solução energética do mundo. Ou seja, como disse o Nassif em relação à tecnologia,
a tecnologia está diretamente ligada à historicidade e à mudança dos fatos que vão envolvendo a humanidade. Portanto, a água vai ter papéis diferentes. Eu acho que é o binômio água-energia. Quando eu falo água como eixo, porque você não pode pegar água e cotar ela como barril de petróleo na bolsa, porque todo ser humano precisa da água. A água não é renovável, é diferente da relação do petróleo. Há um movimento internacional contra a mercantilização da água. Todas as vezes que tentou privatizar os sistemas hídricos e que mexeu na estrutura da água, houve convulsões sociais sérias. Agora, o binômio é água e energia. Agora, no binômio água e energia, entra todas essas discussões que você está colocando, elas são pertinentes. O que eu estou dizendo é que a importância que está se dando para as mudanças climáticas, como se fosse o principal carro-chefe das soluções das questões ambientais, eu discordo. Nós estamos discutindo isso com muitos cientistas em muitos fóruns. Desde que o Al Gore fez aquele filme, ganhou prêmio e tudo mais, a estrutura da mudança climática passou o ícone do carro-chefe da gestão ambiental. Nós estamos dizendo que se você resolver, se você trabalhar na gestão ambiental, o binômio água e energia, você vai chegar no carbono. Foi isso que eu acabei de falar. O problema é que nós estamos em um tempo muito curto e eu teria que aprofundar a questão mais profundamente. Mas você acabou de explicar. Se você trabalhar com o binômio água e energia, o carbono, sequestrar, vamos lá, sequestrar carbono, reduzir carbono é consequência. Se você tem um projeto energético alternativo, você vai reduzir o carbono porque está na gestão ambiental da estrutura do projeto. Amira, eu desculpa, eu não sei se entendi muito completamente tudo que você falou, tá? Eu não sei se você está falando assim, coisas assim um pouco diferentes. Também, como economista, eu sou economista, desculpe, além das imperfeições todas, eu tenho doutorado em economia, mas eu não sei bem esses rótulos assim, sobre ser neoliberal, o que é isso. Você nem sabe, né? Eu nem sei, honestamente, eu sou... Eu não sei mesmo, porque eu acho que tudo se resolve no mercado. O bom neoliberal, o bom economista, sabe o que é uma externalidade, sabe o que o mercado pode e não pode. Aliás, eu acho que os bons economistas sabem melhor do que os não economistas sobre as limitações da economia. Então, assim, o ministro da Fazenda não está preocupado com as externalidades. Claro que ele não está preocupado com as externalidades. Não é porque ele seja mau economista necessariamente, é porque ele tem que tratar com o mainstream, com as coisas os grandes agregados. E as coisas que são de menor valor, de menor... como é possível lidar com as coisas. Então, assim, ser neoliberal ou não, mesmo eu não sabendo exatamente o que quer dizer, por exemplo, um amigo meu, sociólogo, disse, neoliberal é o cara que acredita em análise marginalista. Pô, mas análise marginalista não é questão de acreditar ou não, é questão de matemática. A economia, isso é um conceito de matemática, aí já não é mais questão. Aí o cara raciocina ou não raciocina. E, assim, marginalismo, cara, é derivada. Eu sou matemático, na verdade, eu não sou nem economista, eu sou matemático. Então, é acreditar na derivada, não é questão de crença, é questão de... Aí não é nem mais ciência, é questão do real. Bom, enfim, aí você usa esse mecanismo para fazer algumas contas, é isso que eu, assim, desculpe, a limitação do mercado para incorporar essas coisas, também claro que a gente sabe mais, provavelmente, do que se você não tem modelos econômicos para lidar com isso. Isso é um lado da história. O outro é sobre a questão específica do carbono. Assim, por isso que, desculpa, eu não sei se eu entendi, mas assim, o que eu estou vendo na minha frente é os modelos de gestão de recursos hídricos. Você tem um modelo, você sabe quais são os usuários, você sabe quais são as instituições e regras que você pode ou não pode pactuar, os trade-offs que você tem entre usos, e você pode ou não, você não precisa colocar um valor para você criar um mercado. Então, uma coisa é monetizar, a outra coisa é você ter mercado. O mercado é simplesmente, para mim, uma palavra que diz assim, onde as pessoas trocam bens. Se é bem público ou não é bem público, não importa. Aí é outra coisa, assim, mesmo sendo público,
não quer dizer que você tenha ele ilimitado. Então você tem que ter regras para usar. Você pode ter regras ditadas por uma associação de usuários, você pode ter uma regra pactuada entre os agentes sem nenhuma intervenção de ninguém no meio, deixa eles negociarem e chegarem a um acordo. Você pode ter um preço e um mercado que põe dinheiro. Tem vários modelos. O que importa é a alocação eficiente do uso da água. Pronto. Agora, você quando diz que a água é exaurível, desculpe, a água não é exaurível. A água é de subsolo. Não renovável. Não Não é. renovável. Não é renovável. Não renovável. Água é não renovável. Ah, não renova? Não renovável. Bom, não sei qual é o seu conceito de renovável ou não renovável. Não, é científico. A gente Sim. aqui não é só economista, a gente trabalha com um monte de cientistas junto. Não, eu sei, eu entendo, mas a água renova. Quer dizer, o rio não acaba, ele continua fluindo. Se você não cuidar do rio, o rio acaba. Ele seca, ele se polui, ele liquida. O manancial, você toma água com um custo de limpeza altíssimo, como o Nassif colocou. Sim, mas é questão de prazo, tudo bem, é questão de intensidade e prazo. Nesse sentido, o ar também é exaurível, mas você vai ter que fazer um esforço razoavelmente grande para tornar o ar exaurível. Tá certo? Eu concordo, ele é exaurível, floresta, todos são exauríveis. No conceito que a senhora está usando. Não, desculpa, eu não disse exaurível, não usei essa palavra. Perdão, não usei não essa renovável, palavra. perdão, tá ok. Falei, água é não renovável. O gráfico que eu mostrei colocava como eixo, tá? Mostra, separa não renováveis, renováveis de processos. A gente separa bem as coisas. Assim, ok, é o conceitual, mas o que importa é você ter uma alocação, usar o bem da maneira mais Mas eficiente, é onde a gente justa. está discordando de você, onde eu estou discordando de você. Eu não acho que o mercado financeiro é Eu o não melhor disse, instrumento eficiente para alocar recursos onde Mas eu ninguém não estou discordando disso, eu não estou dizendo que o mercado financeiro é o lugar para fazer isso, só estou dizendo o seguinte, você não precisa nem de mercado, basta você bota os usuários daquela água. Não precisa. Não precisa. Não, eu estou dizendo que você tem vários modelos para fazer isso. Eu não estou dizendo que o mercado financeiro. Nós temos um avanço que nós. Essa polêmica é importante para a gente ver algumas linhas de pensamento e entender alguns avanços que estão ocorrendo no país nos últimos anos. Quando o Sérgio fala das externalidades, um dos grandes problemas que nós tivemos, não nos modelos macroeconômicos, mas na maneira como a macroeconomia foi incorporada no país, aí, principalmente nos anos 90, a macroeconomia se pretendia Ayrton Senna, mas era muito macunaíma, porque ela tinha uma visão única e não tinha essa visão das externalidades. Quando você trata com saneamento, você tem uma redução de emissão. Quando o Sérgio menciona ali os avanços do Banco Central de 2010 para cá, eram avanços que trazem não apenas uma visão sistêmica aí da economia, essa questão de condicionar crédito a meio ambiente, mas principalmente tira aquele foco do período Henrique Meirelles, Malan, Palocci, tudo, aquele foco de que você tem que privilegiar exclusivamente as questões financeiras, que o resto virar por inércia aí. Eu acho que nós tivemos já grandes avanços para entender, hoje o conhecimento econômico mundial já tem avanços para entender onde que você tem que ter gestão pública, onde que o mercado pode sinalizar, onde que o mercado pode funcionar. Os abusos dos últimos anos, os abusos dos anos 80 trouxeram a noção para a gente dos limites da estatização desenfreada, sem a voz, sem o termômetro, digamos, da opinião pública, e o financismo das últimas décadas também. Eu acho que a lição que fica disso tudo é o seguinte: a nova governança vai exigir que todos os agentes participem das discussões, e a grande arte de governar vai ser tirar a melhor síntese aí desse conjunto de informações que vem de todos os lados e não enquadrar ideologicamente medidas. Você tem que perceber onde que um modelo pode ser mais eficiente, onde que outro modelo. Mas eu acho que teve durante algum tempo, nos anos 50, essa visão pragmática que fazia do Celso Furtado preocupado com a estabilidade monetária e do Roberto Campos preocupado com o desenvolvimentismo. A par digamos, o enfoque ideológico de cada um. Mas eu acho que nós estamos caminhando aí para chegar a essa visão, a esse consenso aí, que é a prova de que o país vai amadurecer. Queria agradecer muito a apresentação da
Danira, pode ir para a próxima.